Oi, seja bem-vindo ao último bloco do seu programa, o Top Gospel. Como já sabe, estamos mesmo no bloco do Chipacana, onde nós contamos com a participação do pastor Antônio. Ele que irá trazer a mensagem especial para esta especial edição do seu programa Top Gospel hoje. Para já vamos cumprimentar o pastor. Pastor, shalom e seja bem-vindo ao Top Gospel. Shalom, a amada irmã Helena. Shalom, Igreja de Cristo Moçambique. Queremos dar graças a Deus por estar aqui hoje para juntos podermos partilhar a palavra do Senhor e agradecemos esta oportunidade. Shalom. Vamos mesmo dar início àquela que é a mensagem para hoje. Pastor, qual é a mensagem para hoje e qual é a escritura de base para... Amém. Amada irmã Helena e Igreja de Cristo Moçambique, uma poderosa mensagem que vamos partilhar hoje. Provavelmente não chegaremos ao fim e, se Deus quiser, numa oportunidade próxima podemos dar continuidade por causa da extensão desta mensagem, que é uma mensagem muito poderosa, que tem a ver com os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo, e nós podemos ir rapidamente para a nossa escritura de base no livro de Lucas, capítulo 14, e podemos ler do versículo 25 a 27. Lucas 14, de 25 a 27. Pedir a todos que estão a acompanhar o programa, se caro irmão, cara irmã, para pegar a sua Bíblia, para juntos nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E pegue também o seu caderno de anotações, o seu bloco, para anotar, porque estes capítulos também podem fazer parte do seu dia a dia, na leitura que faz em sua casa. Para já vamos ler mesmo Lucas 14, versículos 25 a 27. De 25 a 27. Vamos à leitura. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Amada irmã Helena e Igreja de Cristo Moçambique, esta é uma conversa muito séria. É uma conversa muito séria que se levanta no meio de uma igreja que aprendeu a relacionar-se com Deus de uma forma muito estranha, de uma forma muito leviana. Então, você vê que a Bíblia diz, logo aqui no versículo 25, que ora ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhes: olha, você está a imaginar, amada irmã Helena, a Igreja de Cristo Moçambique, Jesus andava e pregava e uma grande multidão lhe seguia. E a palavra do Senhor diz que ele é seguido por uma grande multidão, mas chega um ponto em que ele para e vira-se para eles. Mas quando Jesus vira-se para esta grande multidão, você ouve o que ele vai, é chocante o que ele vai dizer a estas pessoas. Porque estas pessoas com quem ele está a falar isto, não são os que tinham ficado na pesca, não são os que tinham ficado lá na fazendaria, não são os que tinham ficado nas suas machambas, não são os que estavam a fazer negócio nos mercados. Estes com quem ele está a falar são os que estavam a seguir a ele. E a Bíblia diz que era uma grande multidão. Diz, ele ia e uma grande multidão lhe seguia. Então, você já imaginou? Ele vira-se para a multidão que lhe segue e escuta o que ele fala com ela. Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele tinha reparado que no meio da multidão existiam aqueles que estavam a seguir porque viram ele a multiplicar os pães, queriam comer. Porque viram ele multiplicar os peixes, eles pensavam simplesmente em comer, porque eles viram este milagre, uau, este não só prega uma boa palavra, mas também dá de comer. Eles tinham visto os paralíticos levantarem e andar, tinham visto leprosos já ficarem limpos, tinham visto ali também mudos, viram
vários milagres que o Senhor operou. Então uma grande multidão seguia Jesus Cristo. Uma grande multidão vinha atrás dele. Estes mesmo tinham testemunhado a pregação dele, como ele pregava contra os fariseus, como ele pregava contra a apostasia, como ele confrontava o sistema religioso que tinha se instituído naquela altura. Então estas pessoas seguem-no em grandes multidões, mas ele vira para eles. Olha só, já imaginou, irmã Helena, se Jesus não tivesse virado para estas pessoas e depois pronunciar desta maneira? Estas pessoas teriam continuado a seguir, teriam continuado em grandes multidões atrás dele, a pensar que eles eram verdadeiros discípulos dele. É por isso que o nosso tema hoje é muito claro: os verdadeiros discípulos de Cristo. Quem são eles? Qual é a identidade deles? Como é que eles se comportam? Por quê? Porque nós vivemos uma dispensação em que as pessoas, basta seguirem Cristo, pensam que são discípulos de Cristo. E ele para e diz: não, não basta. Se alguém quer seguir a mim, ele tem que necessariamente aborrecer seu pai, aborrecer a sua mãe, aborrecer a sua mulher, aborrecer seu marido, aborrecer seus filhos e irmãos. Quer dizer, uma palavra desta, quando vem para um povo judeu, onde o conceito de família para o povo judeu é um conceito muito alto. E ele chega e diz: se você quiser ser discípulo de Jesus Cristo, você vai ter que aborrecer seu pai, vai ter que aborrecer sua mãe, vai ter que aborrecer sua mulher, vai ter que aborrecer seus irmãos. Então ele pergunta: quem hoje? Porque o tipo de cristão que nós somos hoje, nós queremos estar de bem com toda a gente. É por isso que o cristão, assim hoje que é domingo, de manhã está na igreja, mas à tarde às 14 horas, até se o pastor demorar na pregação, ele já não está bem na igreja, porque às 14 horas tem chitique e é ele quem serve vinho lá em casa da família. Este tipo de coisa não é capaz de dizer: não, eu não é de vir participar disso. Ainda que a família diz que você tem que ser capaz de aborrecer a sua família, tem que ser capaz de aborrecer sua mãe, seu pai, sua mulher. Quer dizer, tem mulher hoje que não segue Cristo porque o marido não quer. Tem mulher hoje que simplesmente não vai servir Deus porque o seu marido é mundano e não é capaz de aborrecer o seu marido. Ele diz: você não pode, você até pode andar atrás de Jesus, como esta multidão que andava atrás dele, mas você jamais poderá ser discípulo de Jesus Cristo. Porque se alguém quiser ser discípulo dele, há de vir chamar: não, você é o irmão mais velho, você tem que vir aqui a uma missa e como você é o mais velho, você que tem que fazer a cerimônia. E você vai dizer: não, eu não vou participar disso porque isso é uma abominação diante de Deus. E eles vão te odiar, mas ele está a dizer: você tem que ser capaz de aborrecer. E acima de tudo, quando você olha para a parte final deste versículo 26, ele diz: e aborrecer a sua própria vida. Se alguém não é capaz de aborrecer a sua própria vida, não pode ser discípulo de Cristo. Ele está a dizer: o teu coração quer se embebedar, o teu coração quer fornicar, o teu coração quer se prostituir, o teu coração quer se corromper, porque quer dinheiro para comprar sapato caro, para comprar um carro, para construir uma casa dos sonhos, essa brincadeira que está aqui neste mundo. Ele está a dizer assim: se você não é capaz de se aborrecer a si mesmo, negando as vontades de dentro de ti, você ser inimigo do seu ser interior, você não pode ser discípulo de Cristo. Então ele olhou para esta multidão e ele sentiu pena, sabe? Sentiu misericórdia. Esta é a verdadeira definição de misericórdia, porque Jesus Cristo olhou para uma grande multidão que andava atrás dele, mas não ia com ele. Pastor, esta multidão que Jesus refere-se aqui neste sermão é a igreja hoje. Nós estamos a falar exatamente da igreja. Porque quem diz seguir Jesus Cristo é a igreja. Não é o bêbado que agora que estamos aqui está ali a tomar sopa porque está com babalaza. Não, esse está na vida dele, está normal. Quem está a seguir Cristo não é o curandeiro que agora estamos a falar, está a mentir para pessoas lhe dar galinha ali assim, andar a mentir. Não, não é esse. Está a falar da igreja. Nós que agora estamos a chorar para que os templos encham, para que os templos sejam abertos para nós irmos encher. Ele está a dizer: tudo bem, nós até podemos ir encher os templos. Nós podemos nos chamar em cristãos, podemos ir muitos. E esta multidão voltou. Agora temos de novo uma grande multidão atrás de Jesus. Mas ele olha, ele sentiu isso, ele disse: não, estes estão a seguir aqui, mas eles não sabem o que é que significa seguir Jesus. Não sabe o que é que significa ser verdadeiro discípulo dele. Então, para sermos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que ter a capacidade de colocar Cristo em primeiro lugar
E então as vontades da sua mulher, vontades do seu marido, você vai ver, quer dizer, há pessoas que hoje em dia podem negociar Jesus Cristo com uma relação. Alguns nem sequer são casados. Mas vai negociar Cristo, vai fazer que um namorado com quem está a fornicar, a pessoa diz, não, hoje você não vai adorar a Deus, você não pode ir à igreja. Ah, pastor, eu não é de vir, meu marido diz que ele quer-me aqui de perto. Como é que teu marido te quer aqui de perto? Porque nem sequer teu marido é. Ele está a dizer o tipo de vida em que o cristão coloca Jesus numa situação de desprezo tal, em que não é capaz de aborrecer a sua mãe, aborrecer seu pai, aborrecer seus irmãos, por causa de Cristo. Esse não pode ser discípulo. Ele pode seguir, ele pode dar dízimo, ele pode dar oferta, ele pode louvar, ele pode pregar, ele pode profetizar, pode orar pelos enfermos, ajudar os doentes, pode ajudar a órfã e a viúva, fazer essas obras todas, mas não pode ser discípulo de Cristo. Por quê? Porque é incapaz de aborrecer a seu pai, aborrecer a sua mãe, é incapaz de negar a vontade da família e colocar em primeiro lugar a vontade de Cristo. Este tipo de cristianismo que nós abraçamos aqui, em que nós desprezamos Deus. É por isso que você vê a família como ela está, porque ela não tem Deus, desprezou Deus. É por isso que o tipo de cristãos que nós somos cristãos cinzentos, sabes? Estamos numa zona em que não é a igreja de Laodiceia, lembra-se? É a igreja morna, a igreja que Deus disse, eu vou te vomitar. Ele, aqui o Senhor Jesus Cristo, estava amando este povo, levantou-se e lhes advertiu desse perigo. E também temos aqui no 33, continuando mesmo, dando continuidade a esta palavra, onde Jesus diz, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Está a fundamentar aquilo que ele está a dizer aqui no 27. Amém. Mesmo antes de chegar aí no 27, no 26, estávamos ainda no 26. Se você olhar aqui no versículo 27, ele diz, e qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está a dizer que seguir Jesus Cristo tem preço. Seguir Jesus Cristo não é isso que nós somos ensinados e andamos a ensinar na igreja, que basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então já não há mais condenação, já tudo é moleza, é só viver como você quer, por isso, basta aceitar Jesus Cristo, você pode continuar a se embebedar, você pode continuar na fornicação, na verdade Jesus Cristo é amor, você pode continuar no adultério, casa 1, casa 2, pode ir pregar mentira na igreja, pode fazer falsas profecias, pode... Este tipo de evangelho é o evangelho das multidões. Estás a ver o que se passa aqui? Jesus não estava contente com a multidão. Mas hoje os pastores, quando tem uma igreja com 30 mil membros, eles já não se preocupam em repreender. A Bíblia diz que havia uma grande multidão atrás dele. É por isso que pastores que movem multidões, em algum momento devem amar esta multidão. Os pastores que amam a igreja devem, em algum momento, virar-se para a igreja e dizer, se vocês querem seguir Cristo, há que rejeitar até o seu próprio ser, há que rejeitar-se a si. E no versículo 27 ele diz, há que carregar a sua cruz e seguir Jesus. Então você vê aqui hoje a desmistificação do evangelho do engano, que diz que Jesus pagou tudo, então já basta. Mas ele está nos a dizer aqui, cada um tem que carregar a cruz dele. Jesus está a dizer assim, a dele, ele carregou e aguentou com a carga até chegar no Calvário e pagou o preço. Mas tu, Helena, tu, Antônio, tu, Sebastião, tu, Manuel, carrega a tua cruz. Jesus carregou a dele. A tua cruz, amado irmão, está à espera de ti para carregar. A nossa salvação, a salvação cristã não é moleza. Não é pensar que Cristo, quando foi morrer na cruz, ele morreu para você continuar bêbado, continuar mentiroso, continuar teimoso, ouvir o evangelho que te manda sair do pecado e você continuar no pecado. Ele está a dizer, você pode lhe seguir e pode lhe seguir em grandes multidões. Então, nós os pastores tínhamos que chegar a um ponto em que amamos as pessoas que seguem-nos quando nós andamos com Cristo e dizer a eles, ei, irmão, será que você sabe que não basta isto?
Será que você sabe que se você não carregar a sua cruz, não aceitar ser rejeitado pela família, não te convidarem mais no casamento, não te convidarem mais na graduação da universidade quando o teu primo faz mestrado, porque sabem que você não bebe e quando chegar lá vai repreender aquela impudícia, quando as suas primas vierem de mini saia, você vai repreender, quando vierem com as mamas choram, você vai repreender. Você tem que repreender a sua família, até eles não te convidarem mais. É por isso que ele diz aborrecer e carregar a sua cruz. É preciso que cada um carregue a sua cruz, porque esta cruz que a igreja de Moçambique gosta de carregar já não é cruz de madeira pesada. A cruz de Moçambique arranjou uma cruz de plástico, sabe, de fibra, bem leve assim. É por isso que você vê o tipo de adoração que nós temos. É uma adoração que não tem sacrifício. Ele diz aqui, é preciso cada um carregar a sua cruz. Significa que seguir Jesus Cristo há sacrifício. Pastor, até porque também a Bíblia diz que o caminho para a salvação, ele não é estreito, ele é bem apertado e justo. Mas agora para a perdição é largo, tem as vontades da carne, a pessoa quer sair para se divertir à vontade, quer beber, quer ir à festa. Ele tem a vontade para fazer, ele fica à vontade para fazer todas essas coisas. Mas este caminho aqui, a Bíblia, ele está a dizer que o caminho para a salvação é estreito. É muito amor da parte do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é aquilo que eu estava a dizer antes. No nosso caso, quando nós temos uma igreja grande, temos milhares de pessoas que seguem e que estão lá sentadas na igreja, nós pensamos que está tudo bem. Estás a ver a diferença do pensar de Jesus e do pensar de nós, os pastores de hoje em dia. Mas ele, quando viu aquela multidão, e ele entendeu que esses só estão a seguir porque querem comer, estão a seguir porque querem milagre, estão a seguir. Então, os pastores hoje, como descobriram que o povo quer isso, então você vê o tipo de evangelho. Então, olharam para a multidão que vem, começam a pregar o evangelho da prosperidade, começam a vender água, começam a vender azeite, vendem maçã, vendem escova, vassoura, vendem todo tipo de demônios na igreja. E dizem que é para dar bênção. Está a perceber, irmã Helena? Jesus Cristo viu que este povo está-lhe a seguir por causa dos sinais que tinham visto. Mas a diferença é que o Senhor Jesus Cristo não pregou esse evangelho para a multidão. Veja, o evangelho que ele pregou para as multidões foi este. Odeia sua mãe, odeia seu pai, sua irmã, sua mulher, seu marido. Está a dizer, em outras palavras, se você quer seguir Jesus Cristo, você não pode ser conduzido pela vontade da sua mãe, pela vontade do seu pai, pela vontade... Quer dizer, há homens, é capaz de deixar a mulher não faz filhos, ou não concebeu. Mas o pai, porque diz que quer um sucessor, tem que ter um macho. Quer dizer, agora ficou um animal ali, duna, lasbala, quer dizer, tem que arranjar uma maneira. O pai vai insistir, não, o nosso apelido vai morrer. Você vai ver um homem, cristão ainda, mas outro até é pastor, é pregador. Saiu, foi procurar uma outra mulher. Ah, não, estou a tentar ressuscitar o nome da família. Ei, afinal, quem é o Criador? Ele está a dizer, se você não é capaz de aborrecer a sua mãe, aborrecer o seu pai, se você não é capaz de negar até as suas próprias vontades internas, você não pode ser discípulo de Cristo. Você pode seguir. É isto que se passa hoje. Pode estar Somos na muitos igreja a seguir. Pode estar na igreja, pode fazer todas essas coisas, mas discípulo de Cristo você não é. Pastor, como últimas considerações? Últimas considerações, amada irmã Helena e Igreja de Cristo em Moçambique. Se Deus quiser, nós vamos continuar nesta conversa, porque ouviste na parte final. Ele diz, carrega a tua cruz e siga-lhe. Então você precisa de entender que carregar a cruz é um processo necessário na salvação cristã. Então esse tipo de salvação cristã que você está vivendo, uma salvação cristã que não tem responsabilidade, é uma salvação perigosíssima. Arrependa-te. O Messias está a vir. Aquele que diz, carrega a tua cruz para te seguir, ele está próximo, o tempo acabou. Deus abençoe. Qualquer coisa pode usar este número que está no rodapé. Entre em contato conosco, conversa conosco, procura saber como se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Até próximo domingo, se Deus quiser. Shalom. E é desta forma que nós damos por término o nosso programa Top Gospel. Espero que tenha acolhido esta mensagem para o seu coração, acolhido esta mensagem para a sua vida, porque ela irá fazer diferença em sua vida. Ela irá, sim,
transformar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, não. É a palavra de Deus. Jesus é que está a falar e Ele está assim em seu coração batendo para poder entrar. Fique bem e continuidade de um ótimo domingo. E nós ficamos por aqui. Acompanhe também a repetição quando forem pontualmente 21 horas em sua casa. Shalom. Yes,